Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 46, Sacrifício de Mulher, parte 1. O sacrifício de mulher é o sacrifício da mãe de André Luiz, que está na iminência de retornar ao mundo físico, a fim de cumprir uma grande missão de resgate de valores. Seu antigo esposo Laerte, com suas duas amantes. Esse é um daqueles capítulos repletos de lições. Logo de início, uma frase de André Luiz fundamental para todos nós. Abre aspas. Aprenda a ser útil. Fecha aspas. O que eu posso dizer, a não ser alertar a quem estuda muito, escuta muitas palestras, faz discursos morais recheados de exemplos, mas que na prática não mexe uma palha, não realiza nada. Já alguns encontros anteriores contêm uma história de Eurípides Barçanufo, quando em sonho ele subiu aos céus e encontrou Jesus triste. Lembra? Eurípides perguntou para Jesus o porquê da tristeza. Será que era pelo fato dos homens não seguirem o Evangelho? Quando Jesus surpreendeu com a resposta, que a tristeza não era por isso, mas por aqueles que, já tendo conhecido a mensagem do Evangelho, mesmo assim, continuavam na inércia de suas ações. Não adianta emocionar-se com as belas histórias espíritas. Isso não nos eleva. Somente a prática diária, persistente, consistente, um trabalho direcionado ao bem, portanto, um trabalho útil, é que vai propiciar a elevação, a conquista de um novo degrau em nossa sublime escalada. Estou apenas relembrando. Outra coisa que André Luiz descreveu foi que ele não havia retornado ao lar terrestre, pois aguardava uma permissão. Meu irmão, uma situação extremamente comum, mas da qual ainda não estamos bem antenados, é a possibilidade da presença de nossos entes queridos desencarnados bem ao nosso lado, no ambiente doméstico, fato muito mais comum do que se possa imaginar. Após o desencarne, mantendo-se o esperado sentimento de apego, de saudades dos entes amados, ou mesmo o medo do desconhecido, ou por diversos outros motivos, o que todos têm em comum é que costumam induzir nossos entes queridos a buscar a nossa presença física para tentar fazer contato conosco. É um pouco assustador. Frequenta o ambiente doméstico e muitas vezes até podemos sentir a sua presença. No fim das contas, é o despreparo dos homens quanto às questões espirituais pode ser apontado como uma das maiores causas para que essas visitas perturbadoras aconteçam. Despreparo tanto de nossa parte quanto daqueles que se foram. E somos visitados. Muitos ainda não conseguem sentir saudades sem apego, tragando os espíritos do seu tão necessário sossego na nova vida que ressurge. Cada pensamento de desespero da saudade se manifesta ao espírito errante como choques morais que os fazem sofrer. Por sua vez, eles tentam se comunicar pintando tristes quadros de sofrimento moral. Gritam ao nosso lado, choram em desespero e, por vezes, meu irmão, não entende por que não os escutamos ou respondemos. Despreparo existe em ambos os lados da vida. O desconhecimento e a imaturidade espiritual acabam pintando quadros desastrosos de vínculos a níveis de obsessão inconsciente. E os dramas se sucedem na intimidade do lar, intoxicando a atmosfera, pintando as cores dos sofrimentos humanos, que na maioria das vezes poderiam ser evitados se soubéssemos lidar melhor com a espiritualidade. Até mesmo o próprio André Luiz sentia a necessidade de se reencontrar com os amados familiares que ficaram na Terra. Apenas que na situação dele,
agora mais esclarecido, além de estar acolhido num ambiente mais disciplinado, conseguia manter certo controle sobre seus impulsos de apego. Mesmo assim, em seus pensamentos, emitia rogativas para seu superior, o ministro Clarencio, para que pudesse visitar seus entes queridos. Só depois de um ano de muito trabalho útil e aprendizado contínuo, aproximava-se o momento em que poderia realizar o seu desejo de seu reencontro, sem cair nas armadilhas das emoções descontroladas do desespero, o que é muito comum nessas reaproximações. Muito bem, outro ponto levantado. Agora, trata-se de uma breve notícia de atualização, onde ele nos informa que ainda mantém contato de auxílio com a Elisa. Está lembrado? Aquela moça que trabalhou na casa dele quando ainda eram adolescentes, quando Elisa foi desencaminhada. André Luiz a reencontrou cega e internada na ala feminina lá das câmaras de retificação. Está lembrado agora? Então, ele está mantendo a sua palavra, comprometido na recuperação da saúde mental de Elisa, encaminhando de maneira indireta a um destino melhor para ela. E também para ele mesmo, diga-se de passagem. E agora, vou tocar na essência do capítulo, a decisão de sua mãe de reencarnar. Logo de início, André Luiz protesta sobre tal decisão quando diz, abre aspas, por que internar-se de novo? Por que, mãe? No caminho escuro, sem necessidade imediata. Fecha aspas. Mas eu pergunto, quem disse que seria desnecessário? Como definir e reconhecer a necessidade da reencarnação? Quem é que coordena todo esse planejamento? O acaso? Vamos examinar o tema reencarnação nas questões do Livro dos Espíritos para fundamentar com noções mais sólidas. Questão 166. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida no corpo físico pode acabar de se depurar? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Mesmo que evolua no plano espiritual, é fundamental a experiência do corpo físico como meio de aplicar o que aprendeu, aproveitando, sabe o quê? A amnésia do corpo físico. A experiência de estar no mundo espiritual não é a mesma coisa que uma existência física. A vida espiritual é a principal e definitiva. Quando dizemos uma nova existência, sempre estaremos falando de uma nova encarnação, ok? O conceito de reencarnação, que hoje é bem aceita por nós, enfrentou muita resistência lá na época de Kardec. Hoje, para a maioria de nós, soa como algo natural. Ora, eu já sabia disso, todo mundo sabe disso. Hoje não questionamos mais se isso é verdade ou não. Estamos além. Agora nos preocupamos no que vamos fazer com tal informação. Já conversamos sobre isso, mas eu vou relembrar. A pluralidade das existências é um fato em todos os reinos onde existe a vida, seja vegetal, animal e na vida humana. Existem 3 princípios fundamentais em todo o universo, lembra? Deus, Espírito e Matéria. O Espírito desperta e passa a recolher experiências em corpos variados. Como já dissemos antes, a alma dorme nos minerais, em processos que ainda não entendemos. A alma sonha e aprende a sentir no vegetal. A alma se agita no animal, com infindáveis movimentos, conduzido pelos instintos, que são dons presenteados por Deus para a proteção e sobrevivência do ser. E depois a alma desperta no homem, onde inaugura a era da razão, para buscar sua iluminação na angelitude.
Essa é a epopeia de todos os seres da criação. Então, eis o porquê das reencarnações. Elas são incontáveis, passando-se de muitas eras, de mundo para mundo, a ascender até o momento em que não será mais necessário reencarnar. O espírito vai se despojando da animalidade e despertando-se para o Criador. Mas qualquer um pode perguntar: o espírito não poderia despertar os seus valores sem encarnações? É claro que, se Deus quisesse, poderia. Acontece que foi Ele mesmo, o Criador da lei das vidas sucessivas. Nos criou simples e ignorantes, para que fôssemos despertando e recolhendo experiências grandiosas através de reencarnações sem conta. Nosso caminho é uma viagem pelos processos das vidas múltiplas, meu irmão. Todas elas conectadas entre si, num processo que chamamos de vidas solidárias. Somos hoje a nossa melhoria em relação ao passado, ao mesmo tempo que um projeto de aperfeiçoamento para o futuro. Vidas solidárias são interconexões sem a nossa consciência. A harmonia está acima da nossa percepção imediata, se manifestando nos papéis de enfermos e saudáveis, pobres e ricos, primitivos e civilizados, enfim, em todas as diferentes situações dos homens no curso da vida. Tudo na vida retorna a outro corpo, obedecendo à lei do progresso, queiramos ou não. As vidas sucessivas são incontáveis, da pedra à árvore, dela ao animal, do animal ao homem e do homem aos seres angélicos. Como ensina Emmanuel, abre aspas, existimos do átomo aos anjos, fecha aspas. É uma extensão de tempo que se perde na noite dos milênios e milênios. O espírito é o mesmo. Seu estágio despertado é que se modifica. Devemos pensar na reencarnação, meditando sobre as múltiplas existências que já tivemos e nos encaminhando para outras tantas. Só que agora, a certo nível de evolução, devemos procurar melhorar a nossa vida, baseando-nos na vida de Jesus como bússola segura, pois é Ele quem nos indica o verdadeiro caminho do céu, da superconsciência e da felicidade eterna. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita, com Kleber Safi.